Oi pessoal, continuando nosso estudo sobre o assunto de potências e raízes, né? Na realidade esse vai ser o último tópico sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre potência com expoente racional. Então, para a gente relembrar um pouco, a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas. Isso acontece, como a gente já viu também, na adição e na subtração, né? Na multiplicação e na divisão. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender a relação entre essas duas operações, de potenciação e radiciação. Por exemplo, aqui, extrair a raiz quadrada, certo? Extrair a raiz quadrada é a operação inversa de elevar um número ao quadrado. Então, o que ele está falando aqui? Que se eu pego um número qualquer, A, elevo ele ao quadrado, eu vou obter um resultado que eu vou chamar de B. Então, se eu aplicar a raiz quadrada em B, calcular a raiz quadrada de B, eu volto e obtenho o valor inicial lá, que foi A. Essa daí é a relação entre essas duas operações. O que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Que o expoente ele está relacionado ao índice da raiz, certo? Então, nesse caso aqui, se a gente tem um número elevado ao quadrado, a operação inversa vai ser a raiz quadrada. Então, o índice e a potência, o expoente da potência tem que ter o mesmo valor, para que as operações sejam consideradas inversas. Aqui eu vou colocar alguns exemplos com números para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Então, se eu pego 5 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 25. Se eu quero desfazer isso aí, essa potência de 2, eu vou aplicar a operação inversa. Vou calcular aqui a raiz quadrada de 25, que é 5, não é isso? Outro exemplo, 4 ao quadrado é 16. Então, eu posso escrever ainda que raiz de 16, raiz quadrada de 16 é 4, ou que 4 é igual a raiz quadrada de 16. A igualdade permite que a ordem a gente troque aí sem problema, certo? Vamos ver um exemplo aqui, x ao quadrado igual a 9. Então, o que é que eu estou procurando aqui? Estou procurando encontrar o valor de x, que quando eu elevo ao quadrado dá 9. Para isso, eu vou aplicar a operação inversa. Então, se eu calcular a raiz quadrada de 9, eu vou obter o valor de x. Daí, eu concluo que x é a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, aqui a gente consegue resolver uma equação, né? Encontrar o valor no termo desconhecido, aplicando apenas as operações inversas. No tópico aqui de baixo, extrair a raiz cúbica. Então, a gente vai relacionar a raiz cúbica com a operação inversa, que é elevar o número ao cubo. Tá? Então, de maneira geral, a gente tem que, se eu elevo um número ao cubo, eu vou obter um resultado que eu vou chamar aqui de C. Então, se eu quero desfazer esse processo, eu aplico a raiz cúbica em C e encontro o valor de A. Aí a gente observa de novo aqui, ó, a relação entre o expoente e o índice da raiz. E eles têm que ser iguais. Então, o que vai desfazer, que vai se relacionar com uma operação inversa de uma potência de expoente 3 é a raiz cúbica, certo? Uma raiz de índice 3. Então, vamos fazer também alguns exemplos aqui com números. Então, 4 ao cubo é igual a 64. 4 vezes 4 vezes 4, né? A 64. Então, para eu desfazer isso, eu vou aplicar a raiz cúbica no 64. Então, qual o número que é elevado ao cubo da 64? É o 4. Tá?
vamos fazer um exemplo semelhante a esse que a gente fez no caso do x ao quadrado, que vai fazer x ao cubo igual a 8. Então, eu quero descobrir o valor de x. Vou aplicar a operação inversa. Então, x vai ser igual a raiz cúbica de 8. Daqui eu concluo que x é igual a 2. Por quê? Porque quando eu elevo 2 ao quadrado, ao cubo, né? Ao quadrado não, ao cubo, que a gente está falando aqui de potência expoente 3. Então, x ao cubo, 2 ao cubo, vai ser igual a 8. Ok? Vamos agora falar um pouco sobre os expoentes racionais. Então, utilizando aquela ideia de operação inversa, quando a gente tem uma potência de expoente racional, ou seja, a potência, o expoente é uma fração, a gente pode transformar essa potência com expoente fracionário numa raiz, onde o denominador dessa raiz vai ser o índice da raiz e o numerador dessa fração vai ser o expoente m. Aí vai elevar a base que a gente tinha antes, certo? Isso aí também vale no processo inverso, ou seja, se eu tenho uma raiz de índice m de um valor que é a elevado a m, eu posso transformar isso numa potência de a elevado a m sobre n. Vamos ver exemplos com números para a gente entender melhor. Então aqui, ó, por exemplo, 5 elevado a 1 meio. Posso transformar isso numa raiz, aplicando esse primeiro caso aqui, ó. Então, o denominador vai ser o índice da raiz, então vai ser uma raiz quadrada de 5 elevado a 1. O numerador vai ser o expoente aí do 5. E aqui a gente ainda pode reescrever isso, porque 5 elevado a 1 é 5, então eu posso escrever isso como sendo raiz quadrada de 5. Lembrando aí que quando a raiz é quadrada, a gente não precisa indicar o índice da raiz, certo? Outro exemplo aí é 7 elevado a 0,75. Então aqui a gente não tem um expoente escrito na forma de fração, mas a gente pode transformar isso aqui numa fração decimal, né? Então vamos repetir a base 7 e o 0,75 vai ser 75 na forma de fração sobre 100. Lembrando aí, número decimal aqui, a quantidade de casas decimais vai ser a quantidade de zeros do denominador aí da fração. Então, eu não vou escrever uma fração de índice 100, porque essa fração aqui ela pode ser simplificada, tornar ela irredutível. Então, eu posso dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por 25. E posso reescrever essa potência agora com um expoente, vai ser uma fração irredutível. Vai ficar 7, 25, 75 dividido por 25 vai ser 3, e 100 dividido por 25 dá 4. Então, 7 elevado a 3 quartos. Agora, eu posso utilizar essa relação aqui em cima que a gente acabou de ver e escrever isso como sendo uma raiz. Então, no caso aqui, vai ser uma raiz quarta de 7 elevado ao cubo. Outro exemplo, agora vamos ter a partir de uma raiz, vamos escrever uma potência. Então, 10, raiz quadrada de 10, eu posso escrever isso como sendo, só para indicar aqui, raiz quadrada, né, índice 2, 10, eu posso escrever como sendo 10 elevado a 1, e agora, isso na forma de potência, uma potência com um expoente fracionário,
o numerador vai ser 1 e o denominador vai ser o índice da raiz, que é 2. Então, 10 elevado a 1 meio. Raiz quadrada de 10 pode ser escrito como 10 elevado a 1 meio. Mais um exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 5 elevado a 2 terços. Certo? Só melhorar aqui. Pronto. 5 elevado a 2 terços. É outro exemplo de aplicação dessa relação aí das potências e raízes. Vamos fazer agora, resolver esses dois exemplos aqui, dois exercícios. Um é para calcular o resultado dessa potenciação aqui de uma raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. E o segundo caso aqui, calcular quanto é 400 elevado ao meio. Então, para esse primeiro, vou encontrar aqui a solução. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então, a primeira coisa que eu vou é reescrever essa raiz cúbica como uma potência com expoente na forma de fração. Então, eu vou ficar aqui com 5. O expoente do 5 é 1, então vai ser numerador 1. E o índice da raiz é 3, denominador aqui da fração vai ser 3. E esse 3 que está aqui no expoente fora do parênteses, ele permanece aqui. Então, agora eu tenho 5 elevado a 1 terço elevado ao cubo. Aqui a gente aplica a propriedade da potenciação que a gente já estudou. Então, vai ficar aqui 5 elevado a 1 terço vezes 3. Potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Multiplicação de fração por um número inteiro, multiplica o numerador pelo número. No caso aí, vai ficar 5 elevado a 3, que é 1 vezes 3 dá 3. E o denominador permanece 3. 5 elevado a 3 terços. E a gente pode simplificar ainda isso. 3 terços é a mesma coisa que 3 dividido por 3, que dá 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o resultado dessa potência de uma raiz aqui, raiz cúbica, é o próprio 5. E a gente pode observar aqui, ó, quando o índice da raiz é igual ao expoente, essas operações elas vão se anular, são operações inversas. Então, uma vai fazer e a outra vai desfazer, vai sobrar apenas o que está aqui dentro da raiz, ó, que é o 5. Tá? Então, em vez de a gente fazer todo esse processo, se eu observar logo isso aqui, que eu tenho uma raiz cúbica e uma potência de expoente 3, que uma vai anular a outra, eu posso encontrar direto o resultado sem fazer esse cálculo todo aí. E o segundo exemplo é calcular quanto é 400 elevado a 1 meio. Então, 400 elevado a 1 meio. Primeira coisa, eu vou transformar isso numa raiz. Então, vai ser raiz quadrada de 400 elevado a 1. 400 elevado a 1 é 400, então vai ficar raiz quadrada de 400. E essa raiz é igual a 20, porque 20 elevado ao quadrado dá 400. 20 vezes 20, né? Dá 400. Ok? Então, para essa aula, o assunto que a gente tinha que falar era esse, sobre a questão da operação inversa da potenciação e da radiciação, certo? O que é que a gente pode fazer quando temos uma potência com expoente fracionário, que é relacionar ele com a raiz, certo? Agora fica para vocês fazerem os exercícios dessa aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo. O link do exercício eu deixei no grupo. E me procurem lá nos horários de atendimento em caso de dúvida. Até a próxima aula.